Vai. Versículo 17. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Tomem assento. Quando você para fazer Obrigado, os músicos tocaram muito bem. O Ministério de Louvor ministrou muito bem. Hoje está presente conosco, a convite da pastora Elizabeth. Por favor, o nome deles, pastora Elizabeth? Por favor, fique em pé. Temos uma forma carinhosa de cumprimentá-los, mas vamos hoje fazer de forma diferente. É uma honra para nós tê-los aqui essa noite. Crescendo, vamos, por favor, aplaudir o Senhor pela vida deles. Deus abençoe. Deus abençoe. Se estão andando com a pastora Elizabeth, são gente do bem. Pastora Elizabeth é gente do bem. Me diga quem tu andas e eu vou dizer quem você é. Quando você para analisar, eu não vou demorar porque hoje nós temos a nossa reunião para Israel. Quero chamar a tua atenção. Também está acompanhada da Andréia, amiga dela. Qual o nome da sua amiga, André? Elaine. Fica em pé, Elaine. É uma honra para nós tê-la aqui. Vamos aplaudir o seu primeiro da Elaine também. Obrigado. Deus abençoe. Quando você para fazer uma leitura da carta de Tiago, é uma carta muito, mas muito interessante, uma carta contundente. Tiago, que teve uma participação muito importante como discípulo, e essa carta, ela nos remete algumas coisas muito interessantes, que quando você para analisar, tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Embora a Bíblia ela é toda encaixada, toda encadeada, nada é solto, tudo vem se encaixando de forma clara e inequívoca. E quando você para analisar a carta de Tiago, você vislumbra, assim, de forma inequívoca, coisas ou erros que nós cometemos no nosso dia a dia e que acabamos nos acostumando com esses erros e de forma inapercebida não temos a concepção se aquilo está ou não agradando a Deus, se aquilo está ou não nos afastando da presença de Deus. E Tiago, com uma linguagem muito simples, nos remete a esse entendimento. E, com base nisso, eu quero compartilhar com os irmãos. Eu estou tendenciado a fazer um estudo cronológico sobre Tiago aqui às terças-feiras. Mas hoje eu quero muito rapidamente compartilhar com os irmãos de um pensamento sobre o capítulo 4 e o versículo 6 em diante. Desde a minha tenra idade eu ouço dizer que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Quando você para fazer uma leitura criteriosa, contextualizada, você vê que não é bem assim. Na verdade, é uma censura que Tiago está fazendo. Quando você lê o versículo 2, cobiçais
e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, não podeis alcançar, combateis e guerreeis, e nada tendes, porque não pedis, e quando pede, ainda pede errado. Ele fala sobre isso, mas isso é para um outro momento. Olha só o versículo 6, que interessante. Antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Veja que nesse versículo a palavra graça está em dois momentos distintos, mas é importante deixar e fazer uma reflexão introdutória do poder, da eficácia, da importância e da necessidade da graça de Deus na nossa vida. Um dos exemplos clássicos da importância da graça na vida de um homem está justamente quando o maior dos apóstolos do Novo Testamento, chamado apóstolo Paulo, que mais abriu igreja, que mais doutrinou as igrejas, deixando-nos um legado extraordinário, ele teve um momento que ele faz uma reclamação com Deus, como homem. Um dos grandes erros nossos é achar que Deus está tão distante, mas tão distante, que a gente tem que calcular as palavras para falar com Deus. Não! Esse é um erro grave, que quanto mais você demonstrar, ou tentar demonstrar, através de um português rebuscado, burilado, para se dirigir a Deus, mais distante você demonstra para com Ele. Por quê? Porque um filho, ele não pode ter milindres para falar com seu pai. Um filho, ele tem que ter um canal aberto, e esse canal significa intimidade. Um filho precisa ter intimidade para com seu pai, porque se ele não tem intimidade com o pai, ele vai ter intimidade com outrem. E tudo que o pai quer é ter intimidade com o filho. É muito frustrante para uma mãe quando ela percebe que o pai não está nem para os filhos. Mas também é muito frustrante para um pai saber que os filhos não estão nem aí para ele. Tem filhos que só chegam para o pai para pedir dinheiro. Passa o ano todo sem fazer qualquer homenagem. É um ingrato o ano todo. Chega no dia dos pais, quer levar o pai para almoçar, quer levar o pai para jantar, quer levar o pai para uma série de coisas. Horas. Como se isso fosse o desejo de um pai. Assim somos nós. Muitas vezes, quando vamos falar com Deus, nas nossas orações, é só assim: Senhor, eu quero isso, porque eu preciso disso, porque o Senhor é poderoso para me dar isso, porque eu sei que o Senhor tem condições de fazer isso na minha vida. Veja, a gente só pede, a gente só pede, a gente só pede. E esse só pedir é uma demonstração inarredável de distanciamento entre filho e pai. Quando eu estou falando aqui sobre a questão da graça, a graça, ela é tão importante na nossa vida, tão necessária na nossa vida. Primeiro que a maior definição para a graça no grego é o quê? Hã? Oi? Sim. Eu estou te dando o que você não merece. Você não merece, mas eu estou te dando. Então,
O apóstolo Paulo, em determinado momento da vida dele, ele diz o seguinte: espera aí, Senhor, até quando vou ficar sendo esbofeteado por Satanás? Eu quero saber. Até quando vou ter que passar por essa vergonha? Até quando vou ter que passar por esse constrangimento? Paulo tinha um espinho na carne. E qual era o espinho na carne de Paulo? Eita, eu já vi tanta gente falar tanta coisa. Eu já vi tantos cientistas bíblicos fazer as suas mensurações, as suas ilações. Não temos uma definição porque a Bíblia não revela. Mas você pode fazer as suas... Enfim. Mas o apóstolo Paulo estava reclamando como filho pode falar com o pai: pai, até quando eu vou passar por esse problema? Até quando o senhor vai se mostrar insensível ao meu problema? Aí o pai, sabendo da importância da graça, ele diz: Paulo, calma, a minha graça te basta. A minha graça te é suficiente. O que ele está dizendo? O que você está passando não é suficiente para te matar. O que você está passando não vai te destruir. Por quê? Porque a minha graça te mantém vivo. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. É suficiente para você a minha graça. Olha a importância da graça. É um favor que nós não merecemos, mas mesmo assim Deus faz questão de nos dar todo santo dia. A graça de Deus está sobre nós. Quantas vezes nós achamos que estamos destruídos, dizimados, aniquilados, acabados? Quantas vezes as pessoas falam: você já era, tu está morto, tu está acabado. Aí eles não sabem. Contra todo esse processo de maldição, contra todas essas palavras malditas, contra esses malfazeres contra nós, existe um paredão chamado a graça de Deus. A graça nos mantém vivos. Júlio, a minha graça te basta. E olha que Deus hein, Rafael? Deus ainda faz um acréscimo em dizer o seguinte: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa repita, na sua fraqueza, repita. Vamos, na sua. O que Deus está dizendo? Eu sei que você tem essa fraqueza. E todas as vezes que essa fraqueza gritar, meu poder vai se aperfeiçoar nela. Triste é o homem que acha que ele é totalmente poderoso, forte, invencível. Não, eu não tenho fraqueza. Não, eu não tenho problema. É a mesma coisa aquele cara que é viciado, Daniel. Ele é viciado. Aí a gente oferece para ele: viciado nas drogas, ou então no álcool. Existe o Alcoólicos Anônimos, nós queremos indicar para você. Não, mas eu não tenho vício. O cara fica assim, ó: cadê meu negócio para beber? Ele sofre com aquele negócio, que é o nome? Crise de abstinência. E ele está dizendo que não tem. A mesma coisa do pródigo. Tem gente que não pode ver dinheiro, porque quando ele vê dinheiro, o dinheiro na mão dele é vendaval, some, desaparece. Aí precisa fazer um tratamento para cuidar desse tipo de coisa. Mas não, eu não tenho problema com isso. Mas só vive endividado e se endividando e fazendo com que os que estão perto dele se endividem também. Vamos lá, vamos continuar pensando. A minha graça te basta, Paulo.
antes da maior graça. Antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos. Qual é o perigo de sermos soberbos diante de Deus? Por que ninguém pega Deus de surpresa? Porque Deus conhece o passado, o presente e futuro. Não adianta eu ter um discurso de humildade se Deus sabe que se Ele me der um upgrade na vida, eu vou passar a olhar as pessoas de cima para baixo. Passo a ser uma pessoa insensível, como eu já vi várias pessoas assim. Comprei um carro zero, no meu carro não pode ter mais do que 3 pessoas. Porque não posso destruir o meu carro. Tem pessoas que quando Deus acrescenta uma vírgula na vida dele, eu sempre falei isso, Deus não escreveu nenhuma frase, só deu uma vírgula, e ele deu uma crescida na vida, e ele já começa a se achar que ele é alguma coisa. Um dos pecados que mais desagrada a Deus é o pecado da soberba. Um dos homens que eu mais admiro na Bíblia chama-se Davi. Davi. Por quê? Porque Davi, ele tinha algumas coisas muito interessantes que eu amo. Não escondia quem ele realmente era. Não tentava demonstrar ser quem ele não era. Quer ver? Quando Deus rejeita Saul, porque Saul vivia sucessivamente desobedecendo a Deus e demonstrava uma coisa que não era. Quer ver? Ele, quando estava com o povo, ele fazia o povo adorar. Mas quando ele estava passando algum problema muito grave, que Deus não se manifestava na hora que ele queria, ele buscava informações com uma bruxa. Na frente, o perfeito. Por trás, aquele que não confiava verdadeiramente no Deus que o deu a oportunidade de estar naquele lugar, como rei de Israel. Agora, pense comigo aqui. Davi, qual foi o grande pecado? Se você fizer uma mensuração de pecado e consequência, qual foi o grande pecado de Davi? Oi? Quem faz essa revelação, está lá em 1 Crônicas, capítulo 21, que não dá para ler o texto todo, mas foi quando Davi faz o recenseamento. O que é o recenseamento? Ele olha para o seu exército, que aliás era o menor exército de todas as nações. Só que Davi nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra. Ele venceu todas as guerras. Por isso que ele diz lá no Salmo 27, versículo 3, ainda que o exército me cercasse, meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele, no Senhor, eu confiaria. Por isso que ele escreve o Salmo de número 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Com o Senhor e pelo Senhor saltarei muralhas, desbaratarei exércitos, pois contigo sou mais que vencedor. Davi falava isso porque ele realmente venceu todas as batalhas pelas quais ele enfrentou, batalhas bélicas. E ele faz uma análise, olha para o seu exército e faz o recenseamento, ele faz a contagem desse exército. O que ele estava dizendo em outras palavras? Eu sou o cara. Ignorando tudo que ele havia falado acerca de Deus, ignorando que se ele venceu as batalhas, se ele venceu as guerras, veio através de Deus. Foi a ajuda de Deus, porque o exército era pequeno. Você imagina um exército do tamanho do país do Uruguai. Quantos habitantes tem no Uruguai? 4,5 milhões de habitantes. É menor que o Rio de Janeiro. Então você imagine
um exército do Uruguai batendo de frente com o exército dos Estados Unidos. Tem condições de vencer belicamente? Humanamente? Impossível. Foi o que o senhor falou aqui na quinta-feira, pastor Daniel Dantas. Um exército vencer um homem para 10, só se Deus tiver aqui esse exército. Correto? É a mesma coisa. O exército de Davi era sempre o menor. Geralmente era 10 para 1, 15 para 1, 9 para 1. E ele vencia todas as guerras, todas as batalhas. E ele agora faz uma análise, faz uma autoanálise, acreditando que todas as batalhas vencidas veio pela força do céu. Do céu? Aí o que a Bíblia diz? Maldito é o homem que confia. Outra anedota bíblica mentirosa, que algumas pessoas falam que maldito é o homem que confia no outro homem. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia na força do seu braço, pensando que é ele que resolve em tudo. Quem resolve as nossas dores, as nossas questões, é quem nos chamou, que está na frente da nossa batalha. E Davi sabia disso, mas ele ignora. E ele faz o recenseamento. E aí, quando o profeta Natan chega para repreendê-lo, ao invés dele bater de frente como batia Saul, bater de frente como batia Acabe, ele fala, loucamente pequei contra Deus. Loucamente pequei contra Deus. Então vejam, se tem uma coisa que Deus não aceita no ser humano, é a soberba. E a soberba, ela nasce no coração de quem? Primeiro, de quem, senhores? De Satanás, de Lúcifer. A soberba primeiro nasce no coração de Lúcifer. Subirei às mais altas alturas e serei semelhante ao Altíssimo, porque lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 11, fala da grandeza que era Lúcifer, aquele que andava entre as pedras fogueadas. Era belíssimo. Ele olha no espelho e fala, eu sou o cara, eu posso chegar. E aí ele coloca no coração dele que ele poderia ser, e ele diz, subirei às mais altas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Não deu outra. Como Deus resiste aos soberbos, o que Deus fez? Expulsa ele, e aí nós já sabemos de toda a história. Se tem uma coisa que Deus ama, não é uma oração soberba. Senhor, eu sou dizimista. Senhor, eu sou um homem que ajuda os pobres. Eu sempre dou esmola aos necessitados. Senhor, o Senhor sabe que eu faço questão de chegar na igreja sempre cedo. E quando eu chego e vejo alguma poeira no chão, eu já pego a vassoura e começo a varrer. Porque eu não quero que o pastor Marcelo tropece em nenhuma sujeira na igreja. Oh, Senhor, o Senhor sabe disso. Essa oração é uma oração soberba. A oração que Deus quer ouvir de você é, Paizinho, eu sou miserável, eu não valo nada, mas eu tenho um Deus poderoso que me amou da forma que eu sou. Tem gente que nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum na vida. Por quê? Tem discurso de humildade, mas as suas atitudes é soberba. As suas atitudes são soberbas. Eu conheço um monte de gente assim, que fala, quem é você para falar assim comigo? Você é isso, você é aquilo outro. Esquecendo que ela é tão pecadora como essa que ele está apontando. Eu já disse aqui, mecanismo de defesa utilizado por Freud. Projeta no outro aquilo que ele é. Quando você vira alguém acusando sempre as pessoas, pode saber, ela está escondendo alguma coisa. Deus resiste aos soberbos. O que nós somos?
que nós somos. Quer ver o que é a nossa vida? Capítulo 4 ainda, versículo 14. Vai. Olha o que é a nossa vida. Leiam lá. Por que Tiago está dizendo isso? Porque quando você chega no versículo 12, versículo 13, o cara está dizendo assim: eu vou sair, vou resolver um monte de coisa, vou comprar, vou resolver, vou fazer, eu vou fazer. Aí versículo 13 diz o seguinte: não, está errado, tu tem que dizer, tu só vai fazer se Deus permitir. Aí ele vem no versículo 14, o que é a vossa vida? Tu está respirando hoje, mas tu não está, rapaz. O que é a nossa vida? O que é a nossa vida para nós batermos no peito e achar que somos alguma coisa? Sabe o que nós somos? Verdadeiramente eternos, dependentes da misericórdia e da graça de Deus. Aí quando você vê o apóstolo Tiago falando isso, você se agarra nisso e diz: Senhor, tira de mim tudo que não provém de ti. Qual é o teu maior inimigo, pastor Marcelo? Você mesmo. Repitam após mim: Senhor. Repitam após mim: Senhor, me livra de mim mesmo. Mais uma vez, repita isso: Senhor, me livra de mim mesmo. Sujeitáveis, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, olha que coisa interessante. Deus, ele resiste ao soberbo. Olha aqui, sabe o que é resistir? É isso aqui, ó. Guilherme, chega aqui. Tem como puser aqui em cima? Tem como? Então, não, pera, vem, Rafa. Vem, ele tirou o sapato. Vem, Rafa, vem. Tenta me abraçar, Rafa, tenta me abraçar. Olha aqui, ó Deus, ó. Aqui, ó. Você quer se chegar a Deus, mas Deus está te resistindo. Deus está te resistindo. Deus não quer ficar perto de você. Sabe por quê? Porque Deus, ele não tem nada com soberba. Porque Judas... Preste atenção, olha como é que a Bíblia é perfeita. Porque Judas, evangelista, teve que beijar a Jesus Cristo para que ele fosse reconhecido entre os discípulos. Porque Jesus não era um popstar. Jesus, ele não ficava sendo cercado por todo mundo como se ele fosse o cara. Não! Jesus era comum do povo, se vestia como povo, andava como povo, falava como povo. E aí, para saber que ele era Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz, a brilhante estrela da manhã, o sol da justiça. Ele reúne todas essas qualidades, mas ele se reúne com uma humildade extraordinária, porque Judas teve que beijá-lo para saber que ele era o Salvador do mundo. Meu Deus do céu, que coisa fantástica. Deus, ele resiste aos soberbos, porque Deus é humilde em todas as suas formas. Eu só vou glorificar quando eu quiser. É um problema seu. É um problema exclusivamente seu. Tu não está glorificando a mim, rapaz. Tu tem que ser movido para glorificar. Ei, quando a gente fala de igreja, eu não estou falando de tela de LED, eu não estou falando de caixa de ataque, eu não estou falando de púlpito. Isso aqui é tudo besteira. 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 Eu estou falando da igreja, essa que vê, essa que fala, essa que ouve, essa que sente. Eu estou falando dessa igreja, essa igreja que passa o que passar, ela abre a boca e glorifica e aplaude o nome do Senhor, porque essa igreja é humilde. E só faz isso quem entende a importância da humildade. Quem não entende, age como soberbo. Sabe como é que o soberbo age? Ele fica analisando cada frase que o pastor fala. Isso não foi bem colocado, não. Tem alguma coisa aí mal colocada. A conjunção verbal desta frase está totalmente fora de sintonia. Porque eu estudei português e sei que a língua portuguesa tem as suas regras que precisam, sobretudo, ser respeitadas.
e sei que existe aí, inclusive, uma quebra de preposição naquilo que ele está falando. O sujeito está oculto, e tu está pensando que Deus está preocupado com isso, rapaz? Tu está pensando que Deus está preocupado com essa tua linguagem rebuscada? Deus está preocupado no coração puro diante dele, dizendo: Senhor, usa-me conforme a tua misericórdia. Agora, se Deus resiste aos soberbos, Deus abraça os humildes. Vem cá, Rafael, de novo, vem cá, Rafael. Olha o que Deus faz, me dá licença. Eu quero estar perto dos humildes. É como Deus faz questão de querer estar perto dos humildes. Ei, agora tem gente que acha que ser humilde é porque tem uma casinha pobre. Mentira. Tem gente que tem uma casinha de sapê e é orgulhoso, e é altivo, e ainda acumula essa coisa da soberba. Já falei aqui. Teve uma vez, Betinha, que nós fomos fazer evangelismo num domingo. Fizemos uma questão social. Os mais antigos sabem disso. Talvez Eliette, Mauriceia, Nabalável. Os mais antigos sabem do que eu estou dizendo aqui. Fizemos um social para entregar Rafael, cestas básicas, e numa comunidade. Fiquei tão entusiasmado com o trabalho, corte de cabelo, um monte de coisa, que eu comprei uma quentinha. Comprei a cesta básica, passei assim em frente àquele negócio que vende aqueles frangos que roda assim. Não tem aquele negócio de frango? Frangueira. Comprei 2 frangos, botei, todo feliz, que eu ia servir um ser humano. Fui, vi a casa mais pobrezinha, de sapê, com barro, bambu, telha de amianto, um domingo, um calor terrível. Eu cheguei lá, bati na porta, com um sorriso conquistador, dizendo: olha, nós somos da igreja do Ministério Cristão Unção, e nós queremos aqui te entregar essa cesta. E aquilo, outra mulher olhando para mim. Quando eu terminei de falar, ela disse o seguinte: eu lhe pedi alguma coisa? Eu não sabia de botar a cara. A senhora não quer? Não te pedi nada. Tá bom. Pobreza não tem nada a ver com humildade. Tem gente que não tem nada e é muito orgulhosa e presunçosa. Tem gente que tem muito e é um poço de humildade. Um poço de humildade. Fala com todo mundo. Isso. Quer ver o maior exemplo? No Novo Testamento? João Batista. Jesus disse o seguinte: nascido de mulher, não há ninguém como João Batista. Sim ou não? Sim. É bíblico isso? Sim. Aí, olha Satanás como é que é estratégico. Tenta pegar João Batista em quê? João Batista, sim. João Batista é o profeta. João Batista, quando ele fala, as coisas acontecem. João Batista. Tentou pegar João Batista nessa coisa chamada soberba. E ele poderia ser, hein? Porque foi o precursor. Olha aqui. Ele que foi quem anunciou Jesus. E o mais importante, foi ele quem batizou Jesus. Eita. Ele viu o fenômeno que aconteceu quando Jesus estava saindo do Rio Jordão, que nós vamos estar lá. Aqui, ó. Ele saiu do Rio Jordão, Jesus está no Rio Jordão. João Batista, né? Eu que tinha que ser batizado por ele, mas ele quis ser batizado por mim, então foi. Aí ele viu aquele fenômeno que aconteceu. Aleluia! Abre-se os céus, rasga-se os céus. E aí ouve-se uma voz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E ao mesmo tempo vem o Espírito Santo através de uma pomba e vem sobre Jesus. Jesus é revestido de poder. João Batista viu tudo aquilo. Ele viu tudo aquilo. Aquilo foi na água.
Na água. Lembra quando a gente vai batizar alguém e fala, olha, pode acontecer de você se alegrar aqui dentro, aqui no tanque batismal, pode ser curado, batizado, pode ser um monte de coisa, baseado no que aconteceu com Jesus. Sim, Gisele. E aí, Jesus, João Batista, João 3,30. João 3,30. Os caras, E olha que foi João, olha que foi João, Marlon, em Wilfley, que profetizou, dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas olha aqui, olha lá, leia. Isso aqui é a frase de um soberbo ou de humilde? Hã? Isso aqui quem falou foi João Batista, leia por favor. Ele falou isso aqui, Guilherme, quando ele estava sendo bombardeado de elogios. João Batista é o profeta, João Batista é o homem, João Batista é o cara, João Batista. Aí ele mas é necessário que ele cresça e que eu diminua cada dia. Ou seja, Deus ama os humildes. Quer vencer na vida? Quer vencer na vida? Seja humilde. Trate seu irmão com humildade. Trate seu irmão com humildade. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você for humilde... Cadê o texto lá? Capítulo 4, de Tiago. 6, versículo 6, senhores. A partir do momento que você for humilde verdadeiramente, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, repousará sobre você o quê? Repousará sobre você o quê? Gente, você não está entendendo. A partir do momento que você for humilde, não de fora para dentro, tentando mostrar para as pessoas o seu estereótipo, mas mostrando de dentro para fora, virá sobre você o quê? A graça. Você não merece, eu não mereço, mas a graça de Deus estará repousando sobre as nossas vidas. Repita, bata no peito, bata no peito e diga o seguinte, bota a mão no peito assim, diga assim, a graça de Deus na minha vida é totalmente suficiente para eu vencer qualquer ou quaisquer dificuldades que pairá na minha frente. A graça. A graça. A graça. A graça. A graça. A graça. A graça de Deus. A graça de Deus. A graça. A graça. Aleluia. A graça te faz mais resistente. A graça te faz mais forte. A graça faz com que você aguente os ataques. A graça faz com que você aguente também as afrontas. A graça, ela se comunica com o teu espírito quando você está dizendo, eu já não aguento mais, não dá mais para mim. A situação está completamente destruída. A graça grita dentro de você. Fique tranquilo, eu estou aqui. Paulo! Oi! A minha graça te basta. Calma, Paulo, calma. Tu não vai morrer. Calma. Já que Deus dá graças aos humildes, eu termino aqui no versículo 7 dizendo que eu preciso me sujeitar a Deus. O soberbo não se sujeita. O soberbo acha que ele é o cara. Olha a fala do soberbo. Eu direi à minha alma, come alma,
Bebe, ama, porque temos depósitos, temos alimento em depósito por muitos e muitos anos. Posso viver regaladamente. Coma, alma, beba, alma. Está tudo tranquilo. O mundo pode estar quebrando o pau. Aqui dentro está tudo resolvido. Aí antes, quando ele termina de falar, alguém disse para ele: louco, louco, não é amanhã não, hoje mesmo pedirão a tua alma o que tens preparado e para quem será. É assim que Deus age com os soberbos. Eu conheço gente assim, hein? De perto, hein? Eu conheço, hein? Que quando se dirige a um irmão da fé, fala: isso não presta, isso é um fracassado, isso é, esquecendo que ele é filho de Deus, tal qual ele também. Que definição é essa? Que direito nós temos de falarmos dessa forma com os nossos irmãos? Que direito? Que direito? Quer ver? Quer ver pior ainda? Deus vai te matar. Aí você fala: Deus é teu assassino de aluguel? Tu contratou Deus como teu assassino de aluguel? É? Quanto é que tu pagou a ele, para ele matar quem você quer que ele mate? Quanto é que você pagou? Não, porque Deus. Ei. Marcelo, deixa ele ser bobo. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Ananias, sim senhor, vai na rua direita orar por Saulo. Logo por ele, esse assassino de crente, não te perguntei nada, vai. Vai. Sabe por quê? Você olha ele como assassino, eu olho ele como um doador de vidas. Depois dessa fecha a Bíblia. Ananias, sim, você olha Saulo como assassino. Eu olho Saulo, que vai se tornar um Paulo, como doador de vidas, ganhador de vidas, transformador de vidas, regenerador de vidas. Ananias, vai orar. Pô, mas assassino. Ananias, não te perguntei nada. Tu nunca vai fazer o que ele vai fazer por mim. Ananias, fica na tua. Paulo vai fazer coisas grandiosas. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos medíocres, Ananias. Sabe qual é a grande verdade? Se entrar um assassino aqui, sabe como é que eu e você vamos olhá-lo? Sabe como? Ele já foi assassino, já matou, já pagou na justiça, mas sabe como é que eu e você vamos olhá-lo? Como é? Como é que eu vou ficar perto de um homem desse? Como é que eu vou ficar perto de um homem desse? Eu não sei como é que Jesus salva um cara desse. É assim ou não é? É assim ou não é? É assim ou não é? É assim. É desse jeito. Se Jesus salvar aqui, uma famosa prostituta, digamos, Bruna Surfistinha, entrou aqui, meu Deus do céu, vai ser execrada nessa igreja. Vai ser execrada. Por quê? Porque temos estereótipos de humildes, mas por dentro somos terríveis. Aí eu me lembro da música do Cid Lopes: eu luto contra a minha própria alma e a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem. Viver, cantar só pra ele, morrer pro mundo e viver pra Deus. Tem gente que fica batendo no peito, Andréia, dizendo que é bom. Eu sou bom. Mentira. Mentira. Aquele jovem riquinho, humildão, chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a salvação? Jesus olha para ele e fala: por que me chama de bom? Nem Jesus, sendo Deus, se auto-intitulou bom.
disse: por que me chama de bom? Bom é meu Pai que está no céu. Bom é Deus. Porque Deus, a Bíblia diz que Ele repreende e castiga todo aquele que Ele viva a humildade. Corra da soberba e receba todas as promessas que Deus fez para a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.